Esse aqui é o burro, esse aqui é o garanhão, esse aqui é o ambicioso. Eu sou a DA argentina. Eu sou o DB, o D brasileiro. E nós somos o Doses Dupla. Aqui, uma argentina e um brasileiro falam as maiores bobagens que você vai ver online. As maiores bobagens que você precisa conhecer. Hoje eu queria falar de flanderização. Você sabe o que é flanderização? Flanderização? Flanderização é um tema que surgiu por causa do personagem Ned Flanders, dos Simpsons. Ah, tá. Esse eu conheço. Então, Ned Flanders é o vizinho do Homer Simpson, que é o personagem principal do desenho. E ele começou o seriado sendo um sujeito bacana, ele era um bom pai, era uma pessoa empática, era um bom vizinho, ele tinha múltiplas qualidades. E com o passar do tempo, a personalidade dele foi se transformando e focando em um único aspecto, a religiosidade dele. Ele se transformou num cara, um fanático religioso. É verdade. Tudo dele envolve religião. Ele só fala de religião, toda a motivação dele é religiosa, tudo envolve religião. Inclusive, algumas vezes, ele até se torna um mau pai por causa de religião. Ele fala coisas meio bizarras para os filhos. Eu queria que o Homer fosse meu pai também. E eu que você não tivesse o cabelo crespo do Demo. O personagem, ele acaba perdendo as suas características e focando em uma única característica. Ele fica plano, ele fica unidimensional. Ele se torna uma coisa só. É muito comum esse processo. Enfim, não estou falando mal da flanderização. Algumas vezes ela pode até ser útil. Uhum. Quando o roteirista sente que o público gosta daquela característica, ele pode exacerbar para tornar aquele personagem ainda mais querido. Porém, é um risco, porque quando a pessoa só é aquilo, para que não fique monótono e entediante, ela tem que ser cada vez mais daquilo, até se tornar uma caricatura dela mesma, até se tornar algo ridículo. Por exemplo, se você lembrar do seriado Friends, no começo, na primeira temporada, o Joey, ele era um cara que não era inteligente, mas tinha outras características. Oh, Ross, I'm telling you, she has no idea what you're thinking. And if you don't ask her out soon, you're going to end up stuck in the zone forever. Com o passar dos anos, ele foi se tornando um completo idiota, que nunca entendia nada. A burrice dele, temporada após temporada, foi escalando. It's stuck! Steph, how did it get on? I put it on to scare Chandler. Ele foi sofrendo lesão cerebral, né? Contínua. Mas a gente gostava, quer dizer, a maioria das pessoas achavam divertido ver o Joey falando uma bobagem, ver o Joey não entendendo, ver o Joey sendo burro. Deu certo. Talvez, se tivesse durado um pouco mais, teria ficado caricato demais e teria gerado rejeição. O Joey começando a babar num canto, né? Pois é, começar a fazer coisas surreais que nem a pessoa burra faria, sabe? Esse é o perigo de você escalar até ficar muito caricato e gerar rejeição. Quer ver outro exemplo também que eu acho que deu certo? O Kevin, Kevin Maloney do The Office. I just want to lie on the beach and eat hot dogs. That's all I've ever wanted. Ele era uma pessoa meio obtusa e acabou se tornando um completo idiota, mas fazia a gente rir. Hi. Hi. What do you do? I do the numbers. Oh, good for you. Sim, faltava esse arquétipo do completo imbecil, né? E eu acho que deu certo também porque não teve uma duração tão longa, né? The Office durou acho que 9 temporadas. Conseguiram escalar o Kevin dentro de um padrão de normalidade que não gerou rejeição. E de qualquer forma, a flanderização ela funciona muito bem quando tem em um ou dois personagens. Se for em todo mundo do seriado ou enfim, do desenho, eu acho que fica um pouco caricato. Como foi em Family Guy. Eu achei que Family Guy exagerou muito todo mundo. Assim, uma pergunta sobre uma série que eu sei que você gosta. Diga. O Sheldon, do The Big Bang Theory, ele não foi flanderizado? Penny! 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 Eu acho que o Sheldon já nasceu caricato, de propósito. Foi flanderizado, sim, ao longo dos episódios ele foi piorando, porém, eu acho, e é a opinião minha, né, todo mundo vai discordar, eu acho que no final, no último episódio, ele foi desflanderizado, porque aconteceram algumas coisas que ele teve um insight e corrigiu a sua postura. Howard, Bernadette,
Raj, Penny, Leonard, I apologize if I haven't been the friend you deserve, but I want you to know, in my way, I love you all. E eu acho que deixaram isso pro último episódio porque é meio que uma premissa desses seriados de comédia, principalmente seriados de personagem, que o personagem não faz uma jornada de evolução. Quem quer ver o Sheldon, quem vê o Sheldon fazendo aquelas coisas que ele faz sempre. Mas os roteiristas, muito habilmente, no último episódio, botaram uma espécie de redenção. Uma personagem que eu acho que foi muito flanderizada e é muito pouco falado é a Magda do Sai de Baixo. Se você pegar os primeiros episódios, provavelmente você não viu, né? Mas os primeiros episódios ela é uma patricinha alienada, ela é uma dondoquinha. Sobrou nada, viu? Daquele príncipe maravilhoso que me arrastou pro altar. Nada, nem a espada, meu amor. Vai dormir no quarto enquanto não voltar a ser o príncipe encantado que eu conheci. Mas ela não é aquela poço de burrice que confunde palavra. Alimentar, meu claro Watson. Acredito que isso tenha vindo das pessoas reagirem muito bem a um equívoco dela ou a um erro e despertou uma vontade de ver mais. Tanto é que no final ela tava uma completa tapada e a gente via esperando para ver que burrice engraçada ela ia falar. Como diria o Pequeno Príncipe, tu te tornas eternamente responsável pela cannabis que sativas. Então assim, deu certo. Não é das maiores sofisticações, mas é uma coisa que dá certo fazer, na medida correta, óbvio. Principalmente em série de humor, o personagem muito burro, ele é extremamente útil pra piada. A maioria das séries boas de humor tem um personagem muito burro. Eu acho que toda série tem que ter algum alívio cômico. Você lembra do Hugo, do Hurley, do Lost? Sim. Hello, Hugo. Eu acho que ele foi flanderizado, porque chegou um ponto que ele perdeu a personalidade. Ele era o cara muito azarado, e ele era o alívio cômico. Maybe after my grandpa comes back from his cruise, we can, get to do some of the things that we always wanted to do. Grandpa? Pior que depois que você fala disso de flanderização, eu começo a enxergar em todos os lugares. Inclusive, eu tava pensando no Jornada nas Estrelas, o Star Trek. Sabe quando refizeram o filme, o Capitão Kirk, que ele era, na série original, ele era o lado mais humano, porque ele vivia do lado do Spock, que era o lado mais racional. Só que na série original, o Capitão Kirk, ele é uma pessoa inteligente, ele é uma pessoa centrada, ele é meio Dom Juan e tal, mas é normal, ele não é uma pessoa exagerada. No. No, I won't kill you. Maybe you thought you were protecting yourself when you attacked the outpost. Quando o cara fez o filme de novo, o Kirk era um maluco, tava sempre correndo, sempre desesperado correndo atrás de mulher e berrando, dando porrada. Don't you at least want to know my name before you completely reject me? I'm fine without it. Hey, you better mind your manners. Relax, Cupcake. It was a joke. Eles pegaram o personagem original e flanderizaram ele ao cubo pra jogar no filme. You all right, son? You can whistle really loud, you know that? Você tira a complexidade do personagem, né? Eu acho que é muito mais fácil de assistir quando um personagem é uma única coisa. Esse aqui é o burro, esse aqui é o garanhão, esse aqui é o ambicioso. Não tem complexidade, você consegue entender rapidamente quem é o personagem, se conectar e não precisa fazer muito esforço. Mas é fast food, né? Porque você... Sim. Ele te entrega rapidamente o que você quer, mas você não forma conexão com o personagem. Entrega muito rápido, mas você enjoa também porque é muito daquilo, né? É só aquilo o tempo todo. Enfim, a gente fala muito em flanderização, mas a gente não fala no oposto, que é muito mais difícil, né? A desflanderização, que eu acho que vale citar personagens que foram muito bem desflanderizados, porque é um mérito, né? Você ter alguém
com aquele comportamento repetido que já tá dando certo. É como se fosse um comportamento de bordão, sabe aquela comédia de bordão, onde a pessoa fala um bordão e todo mundo ri? Zorra total. Pois é isso, só que comportamental. É um comportamento repetido do qual todo mundo ri. E tá dando certo. E você abrir mão disso para você trazer mais camada, mais complexidade a um comportamento, é difícil. É sair da zona de conforto, é arriscar, é ter mais trabalho ao escrever. Então eu queria deixar aqui meu aplauso para quem desflanderizou. Eu acho que o Michael Scott foi desflanderizado. O Michael Scott foi desflanderizado porque na primeira temporada eles eram muito fiéis ao The Office UK, né, ao original. E ele era apenas uma pessoa odiosa, abjeta. What's up? What's up? I still love that after 7 years. What's up? What's up? What's up? Só que o The Office da Inglaterra, do Reino Unido, ele teve 15 episódios, não sei, poucos episódios. Não tem como você segurar 9 temporadas com um protagonista que é apenas odioso. Então, a partir da segunda, eles começaram a trazer qualidades para o Michael. I'm really proud of you. Thank you. Você começou a entender por que ele era assim, porque ele sofreu um monte de coisa na infância. Você começou a ver que ele era bom vendedor, que ele tinha empatia, que ele tinha uma série de qualidades. Ainda no The Office, eu acho que o Dwight, que é um dos personagens da vida favoritos meus, ele foi desflanderizado também, que ele começou como uma pessoa incapaz de interação social, incapaz de conexão. I never smile if I can help it. Showing one's teeth is a submission signal in primates. When someone smiles at me, all I see is a chimpanzee begging for its life. E no final ele tá, assim, com um relacionamento com a Angela, que não é, né, talvez não seja dos mais saudáveis, mas é uma coisa que funciona. A gente vê ele chorando quando tá triste, ainda que seja chorando escondido. Ele teve alguma nuance de humanização, e isso foi muito corajoso, porque era muito fácil deixar aquele Dwight maluco, né? Does it bother me that I wasn't invited to Michael's dinner party? Toda a pegada dele era essa. Ele, era uma pessoa que não devia estar numa cidade. E com o passar do tempo da série, porque a série até sabe fazer isso, o tempo passa na série, as pessoas mudam, elas melhoram, elas se transformam. O Dwight aprendeu a viver em sociedade. Ele ainda é ele, a personalidade dele é aquela, não tem como mudar, mas ele aprendeu a viver em sociedade, ele foi adestrado. Não, mas é isso que eu acho maravilhoso, porque não perdeu a essência do personagem. Ele ainda chora escondido e chora que nem um esquisito. Ele ainda faz as coisas bizarras, mas ele conseguiu bem ou mal se encaixar um pouquinho melhor. Daí a gente vê que é roteirista com R maiúsculo, que sabe fazer e desfazer quando quer. O que tá ali é proposital, porque eles fazem e desfazem, é escolha, não é incompetência ou não é, isso deu certo, vou me apegar a isso porque eu sou inseguro. Parabéns. Eles olham pro personagem, né, e sabem a hora de mexer nele. O Ryan, que é um dos roteiristas... O Ryan, a Kelly... E o Toby, os três são roteiristas. E o Ryan, eles souberam fazer muito bem com ele. Ele começou com aquele personagem, o nariz empinado, e eles subiram 10 mil vezes o nariz empinado dele, mas fizeram a vida dele ser um fracasso ao mesmo tempo. E uma coisa muito interessante que eu acho que a relação dele com a Kelly foi flanderizada. I don't understand what the big deal is. You don't. No. You lied about being pregnant. Right, so? You really don't understand why that might make me kind of angry. No. We're never getting back together. Why not? Começou como uma relação meio disfuncional e no final a gente sabia que os dois iam fazer uma loucura. Tanto que eles terminaram com uma loucura completa, né? Com o abandono de uma criança. I don't know, Ryan. Maybe Drake didn't look so good. He'll be fine. I let him suck on a strawberry. He's allergic, but he'll get over it fast. I had to talk to you. You gave your baby an allergic reaction just to talk to me? Mas como os dois são roteiristas, provavelmente eles
estavam discutindo os jeitos mais absurdos de fazer. Assim, eu sei que você não gosta de The Big Bang Theory. Eu amo, eu sei que você não gosta, mas também Não. vejo esse movimento deles brincando e com flanderizar e desflanderizar. Assim como teve esse final do Sheldon, onde ele teve um lapso de humanidade, tem uma personagem muito boa que é a Amy Farrah Fowler, que é a namorada do Sheldon, que ela começou sendo praticamente um robô. Ela era uma Sheldon fêmea, dura, robotizada, rígida, com regras fixas. Excuse me, I'm Amy Farrah Fowler, your Sheldon Cooper. I'm here because my mother and I have agreed that I will date at least once a year. Now, before this goes any further, you should know that all forms of physical contact up to and including coitus are off the table. E ao conviver com os amigos do Sheldon, ela foi se desflanderizando, ela foi se humanizando. Jewelry? Seriously? Sheldon, you are the most shallow, self-centered person I have ever met. Do you really think that another transparently manipulated... Oh, it's a tiara! Apesar de continuar uma pessoa estranha, uma pessoa esquisita, com algumas características exageradas, ela se humanizou, ela começou a ter amigos, ela começou a ter ambições mais humanas, reações mais humanas. You look beautiful. Of course I do, I'm a princess and this is my tiara! Quando o roteirista é bom, né? Quando deixa um roteirista trabalhar primeiro, Sim. porque não costumam deixar. E quando ele é bom, ele sabe brincar com isso. Aproveitando o tema, e já que a gente tem essa mania de escalar sempre muito além do que precisa, eu queria deixar uma reflexão, porque assim como acontece em seriado, eu acho que em alguns momentos a gente está vendo pessoas se flanderizando na vida real. Pessoas pegando apenas um aspecto da sua personalidade, do seu querer, e se transformando nisso. Ah, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Eu penso assim, será que não é por causa da rede social? Porque pela rede social, você vê a pessoa por corte. Você não vê a pessoa como ela é. Então as pessoas podem ficar com a ideia de que elas precisam se flanderizar o tempo inteiro, porque, sei lá, só tem 5 segundos para se mostrar. Eu não sei porque eu vejo isso na vida real também, sabe? Eu acho que dá menos trabalho você ser uma coisa só e você aderir a um pacote, sabe? Um pacote de adesão de ser humano. Eu sou isso aqui, por isso eu defendo isso, isso e isso. Eu sou de esquerda, então eu sou contra o desarmamento, a favor do aborto, ou ao contrário, eu sou da direita, então eu sou a favor de porte de arma, contra o aborto. Você adere a um pacotinho fechado de crença. É mais fácil. É triste, é limitador, porém é mais fácil. Basicamente, o que você está dizendo para as pessoas é: não seja um roteirista merda da sua vida. Você abdica do seu potencial, porque você pode ser tanta coisa. É que nem aquela pessoa que vai na rede social, no About Me, e fala quem é você. Ah, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou CEO da empresa tal. Não, meu camarada, você é muito, muito mais do que isso. Eu sou a mãe do fulano. Cara, beleza, é super importante você ser a mãe do fulano também, mas você é muito mais do que isso. Você não é uma coisa só. Não se flanderizem. Olha, terminou num nível extremamente alto do que eu tava esperando. E a gente não falou de peido. Ah, pronto, puxou o peido agora. Estragou o episódio. O peido a gente não puxa, peido a gente solta. O que seria um peido flanderizado? Peidar sempre igual? O peido flanderizado é o peido que você coloca nos seus vídeos, tá? Porque quando a pessoa tem que peidar, você coloca 45 sons de peido ao mesmo tempo. Você não trabalha com o peido artístico. O seu peido é exagerado, sabe? É peido resultado. E eu sou do peido moleque. O que é o peido moleque? Peido moleque, ele sai na hora certa, entendeu? Você tá conversando com uma pessoa ali. Ah, você tá dizendo que meu peido é na hora errada? Eu erro o timing de peido? É isso? Sim, peido tem timing. Peido tem timing. Você já viu os nomes de peido em banco de áudio? Não. É muito engraçado. É peido suculento, peido rápido, peido molhado. O que é um peido suculento? Eu vou deixar o print aqui pra vocês. Eu não sei o que é um peido suculento, mas vamos fazer assim. Vou botar o áudio do peido suculento agora pra vocês ouvirem, tá?
realmente, parece um peido suculento. Tem coisas que só o Doses Dupla faz por você. Você queria? Não, mas a gente faz mesmo assim.